tarde, boa tarde. Antes de começar, eu tenho 3 avisos aqui. Primeiro aviso, termo de autorização da imagem. Termo de autorização. Quem ainda não assinou, por favor, preencha e entregue para a equipe do projeto. Se já assinou em outro semestre, não precisa assinar novamente. Tá? Vocês entenderam? É o termo de autorização da imagem. É preciso assinar e entregar. Lista de exercícios. A primeira lista já foi divulgada no Moodle e no Facebook para que todos tenham acesso. Tá bom? Terceiro aviso. Acesso ao Moodle. Quem ainda estiver com dificuldade, por favor, entre em contato com a equipe de comunicação ou mande e-mail para projetonewton.fpa@gmail.com. Alguém ainda está com dificuldade de acessar o Moodle? Tem alguém? Não? É isso. Se tiver dificuldade, pode falar com uma dessas pessoas aí, ou mandar e-mail para esse endereço aí. projetonewton, tudo junto, .fpa@gmail.com. Tá? Bem, hoje é a nossa terceira aula. Ainda estamos tratando de assuntos preliminares, né? Vamos ver hoje vetores, né? Vamos fazer uma revisão de vetores, na verdade, porque é um assunto que é conhecido de vocês, vetores. Mas aqui eu vou fazer tipo uma revisão para a gente ver tudo que nós vamos usar aqui, né? E talvez uma coisa ou outra não seja conhecido, não seja bem conhecido, né? E a gente não vai se aprofundar muito nesse assunto, porque também esse assunto não é objeto de estudo da nossa disciplina. Tem uma outra disciplina que vocês vão fazer ainda, estão fazendo ou já fizeram, que é álgebra linear, que lá vocês estudam vetores mais a fundo, né? Então vamos ver vetores. Primeiro, o que é um vetor, né? O que é um vetor? Como que a gente define vetor? Cada um interpreta de um jeito o vetor, você vê na física de uma maneira, em alguns livros de matemática de outra maneira. Vamos ver aqui a nossa maneira de definir vetor, né? Primeiro, a gente tem que fazer duas diferenças. Tem que fazer uma diferença que é assim. Nós vamos ter vetores no plano, vamos ter vetores no espaço e vamos ter vetores nos outros espaços de dimensão maior, tá? Eu vou explicar isso aí. Nós vamos ver primeiro o vetor no plano e vetor no espaço é tudo semelhante, tá? Faz tudo da mesma maneira, mas vamos ver no plano. Vamos pensar que eu estou no plano aqui do quadro, né? Esse quadro é um plano, é um pedaço de um plano. Eu quero definir vetores no plano. Como é vetores no plano, né? A primeira coisa que a gente vê é o que é um segmento orientado. Segmento orientado. Segmento orientado. Olha, eu vou pegar aqui um segmento de reta, tá? Vou pegar um segmento de reta aqui. Isso aqui é um segmento de reta, é um pedaço de uma reta, tá? É um conjunto de pontos aqui, alinhados, né? Uma coisa que a gente pode fazer com esse segmento é calcular o comprimento dele, de acordo com uma unidade de comprimento que eu tenha, né? Metro, centímetro, polegadas, né? Então eu tenho o comprimento. Eu pego e meço aqui o comprimento. Outra coisa que eu tenho é assim, eu pego a reta sobre a qual esse segmento está, né? Esse segmento é um pedaço de uma reta, então eu pego a reta aqui assim, ó. Essa reta, a reta sobre a qual esse segmento está, né? Ela é chamada de reta suporte do segmento. Meu segmento está aqui, ó.
Reta suporte do segmento. E eu vou dizer que essa reta indica a direção do segmento, tá? Então esse segmento passa a ter uma direção, que é a direção dessa reta, tá? E outra coisa que eu faço nesse segmento é o seguinte, como eu disse, ele é um conjunto de pontos, e ele tem dois pontos especiais aqui, que são as extremidades dele, né? Esse ponto aqui e esse ponto aqui. Eu escolho um deles para... dentre esses dois, eu escolho um deles e chamo para esse um de ponto inicial. Poderia ser tanto esse quanto esse. Eu escolho aqui. Esse aqui vai ser o ponto inicial. Eu escolhi esse aqui. E o outro vai ser o ponto final. Quando eu faço essa escolha, eu digo que o segmento agora tem uma orientação. Eu sei onde começar e ando para lá até onde ele termina, né? Também eu digo que o segmento agora tem um sentido, né? É o sentido do ponto inicial para o ponto final, tá? Para a gente não ter que escrever essas palavras aqui, no ponto inicial e aqui no ponto final, para indicar qual é o ponto final e qual é o ponto inicial, eu faço assim, no ponto final eu coloco uma seta. Tá? Quando eu coloco essa seta, fica já claro que esse aqui é o ponto inicial e esse aqui é o ponto final, tá? E agora o segmento tem um sentido. Ou uma orientação. Tá? E, bem, isso aqui é segmento orientado. Segmento orientado é um segmento que você tem o comprimento dele, tem a direção dele, ou seja, tem a reta suporte sobre a qual ele está, e tem o sentido. Você escolheu um ponto para ser o ponto inicial e outro para ser o ponto final, tá? Agora o seguinte, dado dois segmentos orientados, vamos pegar dois segmentos orientados aqui. Poderia ser esse, poderia ser esse aqui e esse aqui. Poderia ser esse e esse. Poderia ser esse e esse. Tá? Assim. Eu pego dois segmentos orientados. Eu vou dizer que eles têm o mesmo comprimento, os dois segmentos, se eles têm a mesma medida, né? Se eles têm a mesma medida. Dado dois segmentos, então, eles podem ter o mesmo comprimento. Tá? Vão ter o mesmo comprimento se, por exemplo, esses dois aqui, né? Se eu faço a medida desse, faço a medida desse, e tem o mesmo comprimento. Esses dois. Esses dois não têm o mesmo comprimento. Esses dois têm o mesmo comprimento, ó. Tá? É isso. Outra coisa que pode acontecer com dois segmentos é eles terem a mesma direção. O que significa dois segmentos terem a mesma direção? Eles têm a mesma direção se as retas suportes deles, dos dois, são paralelas. Por exemplo, olha esses dois aqui, ó. A reta suporte dele é essa, esse outro aqui, a reta suporte dele é essa. São paralelas. Então esses dois têm a mesma direção. Assim como esses aqui, ó. A reta suporte desse é essa, a reta suporte desse é essa. Então eles têm a mesma direção. Esses dois aqui, eles não têm a mesma direção, porque as retas suporte deles não são paralelas. Esse tem essa reta suporte desse, a reta suporte desse é esse. Essas não são paralelas. Então esses dois aqui não têm a mesma direção. Esses daqui têm a mesma direção, tá? Então, dado dois segmentos orientados, pode acontecer deles terem a mesma direção.
E o que significa dois segmentos orientados terem o mesmo sentido, né? Terem o mesmo sentido. Dado dois segmentos orientados, eles vão ter o mesmo sentido se, antes de mais nada, eles tiverem a mesma direção, tá? Então eu pego aqui esse segmento aqui, ó. E eu pego esse outro aqui, ó. Tá? Eles têm a mesma direção. Tá? Agora eu pego esse outro aqui, ó. E pego esse outro aqui, ó. Eles têm a mesma direção. Tá? Porque as retas suportes são paralelas. Tá bom? Vocês estão entendendo, pessoal? Olha, se vocês não estiverem entendendo, perguntem, tá? Aqui nos microfones. Olha, agora presta atenção aqui, ó. Eu vou pegar o ponto inicial desse e vou pegar o ponto inicial desse. E vou ligar por uma reta, por um segmento de reta. E eu pego o ponto final desse e o ponto final desse e ligo também por um segmento de reta. Eu observo aqui que esses segmentos não se cruzaram. Então esses dois têm o mesmo sentido. Já aqui, olha, eu pego o ponto inicial desse, uno aqui com um segmento de reta. Ponto final desse, uno com um segmento de reta. Esses segmentos se cruzaram. Tem uma interseção esses segmentos. Então eu vou dizer que esses daqui não têm o mesmo sentido. Eu vou dizer que esses daqui têm sentido contrário. Eles têm sentido contrário. Esses dois têm o mesmo segmento, têm o mesmo sentido, tá? Só tem o mesmo sentido, volto a dizer, se eles, antes de mais nada, tiverem a mesma direção, tá? Se você pega dois segmentos aqui, ó, pega esse aqui e esse aqui, e você pergunta, esses dois têm o mesmo sentido? É uma pergunta impertinente essa. É uma pergunta que não cabe. Porque, para eles terem o mesmo sentido, eles têm que ter, antes de mais nada, a mesma direção. E esses dois não têm a mesma direção. Tá? Então, quando eu pego dois segmentos orientados, eles podem ter o mesmo sentido. Tá bom? Pode acontecer, então, de eu pegar um par de segmentos, dois segmentos, e ocorrer essas três coisas. Eles podem ter o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido, né? Pode acontecer isso.